Olá pessoal, meu nome é Ruth, faço Pedagogia na UFAL e nesse vídeo a gente vai estar fazendo a resenha descritiva de 2 vídeos passados para a turma na disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica. Então vamos começar com esse vídeo, o ramo, parte 1. Por que não tem fé na reza? O povo hoje não tem fé em reza, não. Aí meu pai rezava, o pai dele rezava, ensinou a ele. Aí eu fui, aí ele me ensinou tudo direitinho, ele perguntou como era, eu fiz tudo direitinho. Eu vi uma reza, quando eu escutava uma reza, ficava com ela cravada. Juntava a gente tudo ali e ensinava o Padre Nosso, Ave Maria, Santa Maria, Salve Rainha. Eu comecei a rezar faz uns 12 anos. Eu tinha muita vontade de rezar, pedir a Deus que me mostrasse a reza, nem que fosse debaixo de uma ponte, para eu rezar debaixo da ponte. Quando foi um dia eu vinha da rua e achei os papéis todinhos que a irmã minha tinha copiado para dar aos outros. Aí eu digo, essa eu não tinha, só fui guardar. É. Porque a mulher que ela deu nunca se importou de rezar em ninguém, e eu tinha cadência de rezar em todo mundo. Quem chega aqui não sai sem rezar, não. Não, ela rezou e eu pedi a ela para me ensinar. Aí ela me ensinou, eu aprendi. Depois que a gente aprende, não esquece mais, não. Eu comecei quando Dona Isabel, que ela já faleceu, ela me ensinou, eu pedi ela para me ensinar a rezar, e então ela me ensinou e eu aprendi. É muito interessante, vou fazer umas pausas entre o vídeo, tá gente, para fazer os comentários. É muito interessante o que essa senhora anterior falou em relação ao aprendizado, porque a gente pode entender como se dá a educação e também religiosa, né? Porque a educação num todo, ela não é simplesmente matemática, geografia e português, ela é qualquer tipo de coisa. Então, você educar alguém, tu educa para qualquer tipo de coisa. Tu pode educar alguém para, igual elas estão falando, para simplesmente rezar. E quando ela disse que depois que aprende nunca esquece, aqui a gente enxerga como é importante o que você está passando, né? Porque a educação ela vai carregar a cultura de um povo. Então, se você educa alguém para fazer X, tu tem a responsabilidade de entender que quando você educou esse X, você não está educando uma pessoa só, você está educando essa pessoa e as gerações futuras, ou então até amigos, parentes, que essa pessoa também vai educar em relação a esse X. Então, a cultura que a gente recebe, a gente passa adiante. É muito raro você encontrar alguém que age de uma maneira e essa pessoa não queira que outras pessoas também entendam e concordem e perpetuem e façam essa coisa da mesma forma. Então, aqui nesse vídeo é muito importante porque a gente está entendendo o peso do educar. Claro que elas estão falando de uma coisa específica em relação à reza, mas a gente já consegue entender o peso que é a educação, o peso que é uma cultura, porque eu tenho certeza absoluta que todas essas senhoras, elas estão passando adiante essas rezas que elas aprenderam, e é muito interessante que essa frase que ela falou de nunca esquece, carrega nela, né, intrinsecamente o peso que o educador também carrega de o que você está passando adiante, o que você está fazendo esse aluno aprender que ele não vai mais esquecer. Aí eu rezo de peito aberto, de olhado, dor de dente, cobreiro, de peito aberto, cobreiro, dor de dente, olhado, vento caído,
Aí sempre faço isso, todos os dias. Rezo olhado, rezo espinhela, que o povo não acredita, mas tem. Rezo mar de monte, que é aquele que dá nas pernas do povo, aquele vermelho. Rezo em zipa, que é aquela que fere, dá aquelas feridonas feias, que é esse pipoca de fogo. Rezo quizema. Rezo um pouco de coisa. E o que vier para rezar, eu rezo. Eu curo de bicheira, eu curo de mar de monte, de pessoas, de zipela, essas coisas assim. O ramo através de família. Graças a Deus, já foi através de filho. Eu tinha um menino, estava com 9 meses. Ele sofreu um sarampo muito forte e ficou magrinho, sofreu um fastio muito grande, ficou um pouco racrítico. E estava sentadinho ali na sala e eu engomando. Aí, nesse enquanto, chegou uma mulher sertaneja. Ela veio enviada por Deus. Foi Deus quem trouxe ela aqui. Quando ela chegou que viu o menininho, disse: quem está matando a criancinha da senhora é o olhado. Eu disse: é minha filha. Ela disse: é. A senhora quer que eu reze? E eu disse: quero, com todo gosto. Ela disse: vá ver o matinho. Eu fui ver 3 galinhos de mato. Ela rezou, disse: a senhora quer que reze? A senhora ouviu? Eu disse: quero. Aí ela rezou as 3 colunas. Quando ela saiu, aí eu fui juntar aquelas palavras que ela tinha dito. Aí acestei, graças a Deus, acestei tudinho. Acestei tudinho, mas fiquei na minha. Não veio mostrar só a ninguém que eu sabia rezar. Aí veio chegar assim, já depois de muito tempo, chegava a mulher com o menino. Rita, rezar com meu menino. Eu disse: você nunca me conheceu por rezadeira? E você nunca me conheceu como rezadeira? Eu não rezo, não. Seu filho é batizado? Ela disse: é. Como é o nome de seu filho? Fulano ou fulana, conforme fosse menino ou menina. Aí ela ia embora. Quando ela saía, eu rezava naquela criança. Aí depois que ela se encontrava comigo, disse: mas Rita, que felicidade aquele encontro que eu tive com você. Graças a Deus, meu menino ficou bonzinho. Quando chegou em casa, dormiu, não chorou mais. Ficou bonzinho, completamente bom. Eu disse: graças a Deus. Olha, uma pessoa disse a uma irmã minha, disse: a pessoa não reza, reza só com a mão, mas eu só rezo com o raminho na mão. Porque eu não sou besta, não. O curador, o rezador disse: eu não sou besta, não, para o mal dos outros sair da pessoa e passar para mim. Eu só rezo com um raminho na mão. Eu rezo assim, com um raminho pequeno assim, sabe? Pego assim 3 pedacinhos assim e rezo. Senhor, mar de monte de Ipamar, com que se cura mar de monte de Ipamar, com 3 olhos de oliveira, 3 vezes o dia, em nome de Deus.
Esse detalhe do raminho é muito bonito, né? Muito sensível. Eu fico imaginando aqui como é que um professor conseguiria vincular isso à sala de aula e quem sabe até trabalhar a multidisciplinaridade por trás disso tudo. E a gente vê aqui nessas cenas que elas estão mostrando agora, né? A reza com os filhos, os netos. Então é o que eu falei anteriormente. A cultura, ela vai sendo passada de geração em geração. Então essas pessoas vão fazer, essas mães, né, vão fazer com os filhos com os netos das mães, bisnetos e etc. Então, aqui a gente está vendo a importância e como se passa, né, essa cultura e como ela também pode se transformar. Porque inicialmente, aquela primeira senhora que estava explicando o raminho, ela não utilizava ele. Então ela começou a utilizar naquele momento quando o filho dela estava doente. E aí ela adquiriu esse novo detalhe, esse novo traço da cultura dela. Então a cultura dela se transformou. Então a cultura ela também é possível, ela é passível de transformação, ela não é algo fixo. Ela muda de geração em geração, ela muda de acordo com o tempo, até com o clima, então ela vai mudar de diversas formas diferentes. Então aqui é muito importante entender que é necessário respeitar a cultura e também, já como professor, pensar como é que você inseriria isso numa sala de aula, né? Como é que você trabalharia com traços da, da cultura cotidiana do aluno, trazendo isso para a sala para que ele consiga se entender como sujeito dentro dos conteúdos, se identificar com eles e entender que ele pode sim realizar uma intervenção na sociedade. Material espírito propriamente para a sua divina sagrado. Jesus crucificado, Nossa Senhora Salvador, Jesus Maria Santa A gente pede o nome da criança, seja de quem for, é pelo nome, né? Aí a gente... Vixe, Nossa Senhora. Deixa eu passar esse vento. Aí a gente Dá-me cor de vossa graça, para que seguramente sejam nos livros toda esta morte repentina, louvado seja Nosso Senhor Jesus. os males. O vento carrega, o mundo leva. Posso fazer a oração? Pode. Sim. De olhada, né? Que é o que o mau povo procura. Deus te gerou, José, vou chamar por José, pode ser José que seja precisador, que veio e seja o precisador. José, Deus te gerou, Deus te generou, olhado e quebrante, deste mal Deus te curou, se for na tua gordura, ou na tua formosura, nas tuas carnes, ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento. Se for inveja, se for mal vontade, que seja saído, seja tirado com o poder de Deus e da Virgem Maria. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Com o poder de Deus, que Deus lhe cure quem receber. Esse ramo foi embora, foi para o lixo, não roga mais. Esse já passou, com o poder de Deus já não roga mais. Muito interessante, realmente. A gente vai para o próximo agora, mas antes, acredito que a grande lição desse vídeo é em relação à cultura,
como é que ela impacta na educação, porque essas pessoas tiveram educação. Se foi formal ou não formal, não importa. A educação existiu e existe, e elas são educadoras assim como elas são educandas. Então é muito importante entender aquilo que Paulo Freire falava, né? A gente não existe sem o outro. Por isso que a cultura é essencial. É essencial que você traga a cultura para dentro de uma sala de aula. Esse próximo vídeo aqui é a pesquisa da Anne sobre encarceramento de mulheres. Olá, eu sou Sinara Gumieri e trabalho na ANIS, Instituto de Bioética. Como organização de pesquisa, a ANIS é comprometida com fazer pesquisas que possam contribuir para a luta por direitos. Antes de começar cada pesquisa, a gente tem que se perguntar, mas como é que se faz? A proposta aqui hoje é conversar sobre uma pesquisa específica da ANIS sobre mulheres encarceradas no Distrito Federal. Quando nós falamos dessa pesquisa, nós dizemos os seguintes dados. Nós descobrimos que 1 em cada 4 mulheres encarceradas no Distrito Federal passou por uma medida socioeducativa de internação na adolescência. E que quando nós comparamos as mulheres que passaram pela internação na adolescência e aquelas que não passaram, as que passaram pela internação tiveram a vida mais difícil, mais fragilizada por vulnerabilidades sociais. E as pessoas frequentemente dizem, mas como é que vocês chegaram nesses dados? Como veio essa ideia de comparar grupos entre mulheres encarceradas? É isso que a gente queria comentar hoje para ouvir também o que as pessoas estranham nessas tentativas de pesquisa. O que a gente fez foi um censo das mulheres presas em regime fechado na única penitenciária feminina do Distrito Federal em 2012. O que é um censo? Um censo é uma pesquisa que coleta dados sobre todos os elementos de uma população. Se nós dissemos que fizemos um censo de todas as mulheres encarceradas no Distrito Federal naquele ano, significa que todas as mulheres foram entrevistadas, foram ouvidas, e não apenas uma amostra delas. Ao fazer essa entrevista com todas as mulheres, nós fizemos perguntas socioeconômicas variadas, sobre família, renda, idade, cor, infância, uma série de questões. Ao terminar de coletar os dados, nós fomos analisá-los e identificamos, por exemplo, que esse dado da vida na adolescência e da privação de liberdade na adolescência era muito importante, porque a gente tinha uma coisa intrigante ali. Mulheres que estavam vivendo a privação de liberdade naquele momento, como adultas, mas que, além disso, que também tinham vivido a privação de liberdade na adolescência. A partir disso, as pesquisadoras se provocaram e disseram, a gente precisa entender mais. Como é que a gente vai tentar entender mais? Comparando esses dois grupos, dividindo todas as mulheres ouvidas no censo entre dois grupos, aquelas que passaram pelo reformatório, pela internação na adolescência, e aquelas que não passaram. Ao fazer isso, elas identificaram vários domínios da vida que mostravam mais precarização, mais fragilização da vida das mulheres que estiveram em privação de liberdade também na adolescência. Essas são mulheres mais jovens, menos escolarizadas, que sofreram mais violência doméstica, que viveram mais na rua, que fizeram mais uso de drogas, que se prostituíram mais e que viveram mais tempo em isolamento disciplinar dentro do presídio. Quando nós pensamos sobre esses dados, eles nos parecem importantes para levantar questões sobre o que é que a privação de liberdade durante uma fase da vida, como a adolescência, pode fazer. Será que ela dificulta para que as meninas possam estudar e eventualmente ter um trabalho? Será que ela fragiliza vínculos familiares que podem ser de proteção para as meninas ao longo da vida? O que será que essa experiência provoca de diferente? Às vezes as pessoas nos perguntam, então vocês estão afirmando que ter passado pela internação socioeducativa piora a vida das mulheres? Não, nós não estamos afirmando isso, porque quando a gente trata de alguma coisa como trajetórias de vida, como experiências das pessoas, elas têm múltiplos fatores, elas não podem ser explicadas por uma coisa só. Mas nós estamos dizendo sim, que nós temos dados confiáveis para levantar perguntas muito sérias sobre o que significa responder à criminalidade, que no caso das mulheres é majoritariamente associada à guerra ao tráfico, com privação de liberdade. O que é que se produz na vida dessas pessoas, dessas meninas e dessas mulheres? E nós achamos que essa é uma pergunta muito importante de ser feita. Obrigada.
Esse vídeo aqui, ele mesmo já é descritivo, né? Porque ela tá ensinando um modo de fazer uma pesquisa baseado na pesquisa que elas fizeram de Nanis. Eu acho que não tem muito a complementar, a fala dela foi maravilhosa, mas uma coisa muito importante até para os acadêmicos é entender isso. Não existe uma pergunta que pode ser resolvida sem antes você ter ido na sociedade para entender como que acontece aquilo, né? Isso é fazer ciência. Então, o que ela fala ali é de extrema importância para que os novos cientistas, novos pesquisadores entendam, entendam, né, que as perguntas devem ser respondidas sempre com base em dados reais do concreto. E aqui a gente também vê um outro ponto muito interessante que é a ciência e o saber comum. Então, as perguntas que ela fez ali vieram de um saber comum, mas quer dizer, foram provocadas, né, pelo saber comum, mas foram provadas, discutidas de acordo com dados científicos. Então, aí a gente vê uma integração entre esses dois saberes muito importante e que todo mundo vai encontrar no meio acadêmico. Muitas das perguntas que a ciência se provoca, que a ciência começa a trabalhar em cima, vem do saber comum, né? Vem da própria sociedade se perguntando, vem da própria academia às vezes se perguntando. Então, esse vídeo aqui foi muito interessante para pesquisadores novos ou cientistas novos que estão ali tentando entender como é que faz pesquisa de campo, principalmente, ou como é que faz os próprios trabalhos científicos. Então é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado das resenhas, das descrições aí do debate dentro desses vídeos aí, dois vídeos muito importantíssimos. E até a próxima.